Pensa só, começo do século XX, o Brasil querendo mostrar uma cara de país moderno para o mundo. E a Marinha era a grande vitrine disso, sabe? Com navios de guerra tão potentes que só umas duas outras nações no mundo tinham igual. Só que por trás de toda essa modernidade, de toda essa fachada de poder, se escondia uma prática brutal, arcaica, uma herança direta e terrível da escravidão. 250. Hoje, esse número pode não dizer muita coisa, mas em novembro de 1910, para um marinheiro chamado Marcelino Rodrigues, esse número significou o limite absoluto da dor e foi o estupim de uma das revoltas mais importantes da história do Brasil. E o que eram essas 250 punições? Eram chibatadas. Isso mesmo, chicotadas. Uma forma de tortura que era legal dentro da Marinha. Um resquício violento da sociedade escravocrata que o Brasil, pelo menos no papel, tinha abolido só 22 anos antes. E é aqui que a gente encontra a grande contradição daquela época. Como é que podia uma instituição que se via como símbolo do futuro do Brasil manter práticas tão bárbaras, tão ligadas ao passado? Essa pergunta diz muito sobre o que era o nosso país naquele tempo. E essa contradição era gritante, era visível a olho nu. De um lado, o Brasil se orgulhava de ser o terceiro país do mundo a ter os dreadnoughts, os navios mais poderosos da época. Uma demonstração de força. E do outro lado, bom, a bordo desses mesmos navios super tecnológicos, a disciplina era mantida na base do chicote. A hierarquia também era um retrato da sociedade. Os marinheiros da tripulação eram quase todos negros e pardos, e os oficiais, aqueles que ordenavam as chibatadas, eram quase todos brancos, da elite. Pois é, essa tensão toda, essa mistura de moderno com arcaico, isso não podia durar para sempre. Era um verdadeiro barril de pólvora de insatisfação ali nos convéses. Só faltava uma faísca para tudo explodir. E essa faísca veio. Veio na forma de um castigo que era para ser exemplar. O alvo foi o marinheiro Marcelino Rodrigues. O que aconteceu com ele foi a gota d'água, o limite que os seus companheiros simplesmente não podiam mais aceitar. O castigo do Marcelino foi uma coisa de uma brutalidade inacreditável. Para ter uma ideia, a pena mínima para faltas graves era de 25 chibatadas. Ele levou 10 vezes mais do que isso, 250. Açoitado até as costas ficarem carne viva, e os golpes continuaram mesmo depois que ele desmaiou. E talvez o mais cruel de tudo, a tripulação inteira foi obrigada a assistir. Era para ser uma demonstração de poder, mas, em vez de gerar medo, o que se espalhou foi uma onda de pura indignação. A hora de dar um basta tinha chegado. Essa indignação não ficou só no sentimento, não. Não, ela virou ação, e uma ação muito bem planejada. Os marinheiros, que eram tratados como inferiores, mostraram que tinham plano, tinham liderança e, o mais importante, tinham o controle das armas mais poderosas que o Brasil possuía. E à frente de tudo isso estava este homem, João Cândido Felisberto, filho de pessoas escravizadas, um marinheiro muito experiente que já tinha rodado o mundo e visto como os marinhas de outros países tratavam suas tripulações. Não demorou para a imprensa dar um apelido para ele, o Almirante Negro, um nome que mostrava toda a força e o respeito que ele impunha. A revolta explodiu na noite do dia 22 de novembro de 1910. Os marinheiros tomaram controle dos navios mais importantes. O recado para o presidente Hermes da Fonseca foi curto e grosso. Ou acabava a chibata, ou eles bombardeariam a capital, o Rio de Janeiro. E para mostrar que não era brincadeira, deram os tiros de aviso. A cidade entrou em pânico e o governo não teve escolha. No dia 26 veio a lei que abolia os castigos e a promessa de anistia. Acreditando que tinham vencido, os marinheiros devolveram os navios no dia seguinte. A comemoração, no entanto, durou muito pouco. O que parecia ser uma vitória histórica estava prestes a se transformar numa das traições mais cruéis da história da nossa República. Vamos entender como essa virada aconteceu. Primeiro, o triunfo, porque ele aconteceu. Oficialmente, a principal exigência dos marinheiros foi atendida. O Código de Disciplina da Marinha mudou e a chibata foi abolida. Uma conquista gigante, resultado da coragem e da organização daquela gente. Só que, quase que imediatamente, a segunda parte do acordo, a anistia, o perdão, se mostrou uma grande mentira. A elite política e os oficiais da Marinha não engoliram a humilhação de terem sido derrotados por marinhos, na maioria negros. E a vingança do governo foi simplesmente implacável. Usando uma outra rebelião pequena como desculpa, o presidente declarou estado de sítio. Mais de 1.000 marinheiros foram expulsos. João Cândido e as outras lideranças foram presos.
Muitos foram torturados, jogados em celas imundas na Ilha das Cobras. Para ter uma ideia, de um grupo de 18 presos ali, só 2 sobreviveram. Outros foram mandados para morrer nos seringais da Amazônia. A promessa de perdão virou uma sentença de morte. Apesar de toda a traição, de toda essa repressão brutal, o impacto da revolta não podia ser apagado. O legado dela e de seu líder, o Almirante Negro, ecoa forte até os dias de hoje. A revolta da Chibata basicamente rasgou o véu e expôs a ferida aberta do Brasil. É como um historiador resumiu bem. A revolta deixou explícito como as condições sociais ainda estavam totalmente amarradas à sociedade escravista. Por fora, a gente tinha a imagem de um país moderno. Mas por dentro, as estruturas da escravidão ainda mandavam na vida e na morte de boa parte da população. E o João Cândido? O que aconteceu com ele? Depois de sobreviver à prisão, ele foi dado como louco, internado num hospício e, por fim, expulso da Marinha. Passou o resto da vida esquecido, trabalhando como pescador e descarregador de peixe no Porto do Rio. Foi só muitas décadas depois, já no fim da vida e principalmente depois de morrer, que sua história começou a ser resgatada e ele passou a ser reconhecido como o grande herói que foi. No fim das contas, a história da revolta da Chibata é sobre uma luta por dignidade. Uma luta que nos força a fazer uma pergunta muito séria. De que adianta um país ter os navios mais modernos do mundo se as suas relações entre as pessoas continuam presas a um passado de brutalidade? É uma pergunta que, mais de 100 anos depois, continua ecoando por aqui.